Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para começar o nosso Pod Cristão, nosso podcast diário aí que nós fazemos. E se você ainda não pegou sua lição, já pega aí, que logo mais nós estaremos estudando aí sobre Êxodo, tá? Então pega a sua lição aí. Mas antes de nós iniciarmos, nós vamos apresentar aqui, né? Primeiro nós vamos apresentar o meu co-host de hoje, né? Na lição passada nós tivemos outro representante e hoje nós temos o Jean aqui, que é o nosso representante, porque o Wellington não pôde estar presente. Então é o co-host que vai fazer a função que eu faço e eu vou fazer a função do Wellington. Então, excelente! Hoje ele é o Jonas, eu sou o Wellington. Então o Jean está ali envolvido no Ministério Jovem da igreja, do centro aqui de Barretos. Ele também faz parte da diretoria do som, então ele tá ali, né? Som, amo um som, hein? É triste. É triste. Tem como fugir. Sonoplasta sofre, não tem reconhecimento. Mas dá um presentinho pra nós aí, gente, manda aí. Mas sonoplastia também, tá envolvido também no Desbravadores, Conselheiro Desbravadores. Então, sabe tudo, né, Desbravador, né, Jean? 600 e tantas especialidades você já tem? Ah, com certeza, tá lotada. Tá lotada, dá pra falar todos que tem. Se pôr o dedinho lá, você sabe qual que é? Com certeza. Que isso, garoto. Então assim, o Desbravador é muito bom porque nós temos no clube onde tem mais de 600 especialidades, não sei ao certo quantas, mas tem desbravadores aqui, gente. Eles vão falar pra vocês quanto que tem. Hoje nós só tem desbravador aqui, né? E o que são essas especialidades? São algumas áreas que você pode estar fazendo e pode se tornar futuramente alguma profissão que você possa escolher, porque tem várias coisas relacionadas às áreas de estudos, né? De profissão, né? De aprendizagem. Então, é isso, Jean. E aí, Jean, quais são os nossas convidadas? Vamos lá, gente. Quero agradecer aí. Hoje eu tô como então Jonas, né? Vou apresentar primeiramente o Jonas aqui para vocês, gente. O Jonas, ele é diretor de sonoplastia, mais um chacota. Ele também ali atua no Ministério Jovem, também está ali envolvido com toda essa parte. A gente gosta demais do Ministério Jovem. Então ele está ali como diretor também. E eu estava comentando com ele, tá quase ancião, né? Tá quase. Tá todo mundo nessa procura aí. É isso mesmo. Gente, a gente também tem duas convidadas muito especiais aqui, que é a Lohane. A Lohane... Oi. Isso, daqui a pouco a gente vai ver o rostinho dela. Hoje, atualmente, ela cursa psicologia, depois vai falar um pouquinho pra gente. Ela tá quase internacional, né? Então, rapaz... Já tá em outro estado. O internacional. É verdade. Cursa ali na Unasco, então. E também temos aí a Carla, que é daqui da Igreja do Bom Jesus, é a nossa secretária dos Desbravadores, a nossa vice-diretora do Ministério Jovem, né, também está envolvida ali. Ela que vai mandar daqui uns dias. Não, tem que ser Jonas ainda. Aí sim. E também curso atualmente Direito, né? Ó, gente, uma advogada entre nós. Então nós pode falar que nós temos advogado. Exatamente, rapaz. Mas então é isso, dê aí as convidadas um oi pro pessoal, beleza? Boa noite, pessoal. Se faltou alguma coisa do currículo aí, pode falar, viu? Porque às vezes é extenso, a gente não sabe tudo. É isso mesmo, quero primeiramente agradecer aqui o Jean e o Jonas pelo convite feito e também agradecer pela insistência, né? Todos os dias ali falando, vamos lá no podcast, e só recusando, ou às vezes não dava, mas agora deu certo, então que bom, né, tá aqui. Oi, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, fico muito feliz de estar com vocês, com o Jonas, com o Jean e com a Carla também. Eu e a Carla, a gente é praticamente parente, não sei se vocês sabem. Praticamente não. A gente é parente, ela é minha prima, né, por parte do meu padrasto, e é um prazer estar aqui com vocês hoje.
Ó, gente, essa informação nem eu sabia. A gente vai descobrindo. Vai descobrindo as coisas, né? Mas estamos felizes que vocês aceitaram o nosso convite. A Carla tem que insistir bastante. Ela deu uma de Jonas, tentando recusar. Ela deu uma de Jonas. Ela tenta recusar, mas ela sabe que a mensagem chega. Assim como chegou pro nosso amigo da história. Da lição. Mas logo nós vamos saber. Primeiramente, nós vamos pedir quem quer a oração? Sou eu. A Carla ela estará orando pra gente, para que a gente possa iniciar a nossa lição. Então vamos lá, oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigada por estarmos aqui hoje. Que essa mensagem seja levada a diversas pessoas. Às vezes não imaginamos até onde possa chegar, mas o Senhor sabe. E agradecemos também por estarmos aqui. Agradecemos também a Deus pela nossa família. Abençoa cada um que está aqui. Nos dê um ótimo podcast e nos dê sabedoria também. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você não pegou a lição, pegue a lição. Se você ainda não tem a lição da Escola Sabatina, dos jovens, se você tem interesse em conhecer, procure uma igreja adventista próximo de você e peça, que eles irão fornecer para você, eles irão mostrar onde você pode estar adquirindo, e você pode adquiri-la tanto na parte digital, quanto você pode adquirir também na parte física. Parte digital para mim funciona melhor, porque eu não tenho tanta intelectos assim, ocultos, né, para escrever dessa forma aqui, né, assassinar a lição dessa forma assim, mas eu tenho aqui a lição digital, nós conseguimos fazer várias coisas, como também grifar, então estou mostrando para vocês aqui, ó, para que vocês possam ver um pouquinho, se a câmera pegar, um pouquinho de luzes aí, mas acho que dá para vocês verem. Então dá para você grifar, dá para você estudar bem, tem os textos bíblicos. Então nós vamos estar estudando hoje sobre Êxodo 3 e Êxodo 4, né? Nós estaremos dando continuidade da lição passada, com o texto histórico aí do nosso personagem. Mas antes, deixa eu colocar a tirinha aqui para vocês. Nós estamos sem o nosso técnico. Então nós temos aí, o nosso título é Encontro com Deus. Está assim, ó, no meu dia mais tranquilo, né? E aqui nós temos 3 tirinhas exemplificando o que vai ser. Então não posso comentar muito sobre, né? Porque senão a gente quebra a expectativa das pessoas entender. Mas o nosso personagem, se você assistiu a lição anterior, você vai saber qual que é. Então se você ainda não assistiu, vai lá, assiste na nossa playlist lá, a lição 2, que nós já postamos, que você vai entender qual que é o personagem que nós estaremos falando hoje. Mas nós vamos citá-lo aqui logo mais. Então, basicamente, você está no momento tranquilo, de repente, vem um convite. E aí esse convite faz você ficar assustado. Depois de tantos anos, você ser convidado para participar de alguma coisa. E aí nós vamos levar isso para o nosso cotidiano, conforme a lição ela for decorrendo. Então não vou citar muitas coisas, senão a gente vai acabar falando tudo aqui, né? Se vocês tiverem alguma coisa para falar, senão a gente dá continuidade já para domingo com o Jean. Querem falar alguma coisa? É isso mesmo. Então vamos lá, Jean, fala para nós sobre domingo. Rapaz, domingo ele vem com o título Terra Santa, mas começa com uma pergunta pra gente também. Se a gente já viveu algum momento em que nossa vida deu uma reviravolta e foi um momento marcante da nossa vida de encontrar com Deus, né? E começa a introdução da nossa história assim, né? Como a gente sabe, o nosso personagem durante a lição é Moisés, né? E nesse período Moisés, como a última lição contou, ele havia fugido do Egito, miserável por ter matado ali o egípcio, e a lição vem contar e introduzir sobre isso. Moisés ali, durante ali 40 anos depois, estava pastoreando as ovelhas de seu sogro Jetro, né? E no momento marcante, eu não vou contar tudo, aconteceu algo. Isso aí, já tá aprendendo, né? Exato, que mudou a vida dele. E no decorrer da história a gente vai descobrir. Moisés, como a história vem contar, era da tribo de Levi,
e durante ali toda a sua infância ele foi criado sobre os ensinamentos sobre o Deus hebreu, né? E em um momento em específico algo acontece que muda a trajetória de Moisés, e no decorrer dessa lição a gente vai saber sobre o que aconteceu nessa história. Beleza? Vocês querem comentar alguma coisa sobre domingo? Senão eu vou citar algumas coisas aqui que eu pontuei. Ficar à vontade. Primeira coisa que eu pontuei é a pergunta inicial. Como você conheceu a Deus? É uma pergunta muito interessante que a gente deve refletir para o nosso cotidiano, para a nossa vida. Como você conheceu a Deus? Se você ainda não conheceu, ainda há uma oportunidade para você. E uma outra questão é que, como citado, né, na Bíblia, que o anjo do Senhor, né, sempre foi citado várias vezes como o anjo do Senhor. E a pergunta às vezes não fica, na verdade essa identificação às vezes não fica tão claro, né, se realmente era um anjo do Senhor ou se era o próprio Deus que estava ali auxiliando, né, e nós vamos entender muito sobre essa questão. Então são duas narrativas aqui que eu achei interessante citar. E quem que vai ser a nossa segunda-feira aí, que eu tô meio perdido aqui. Bora lá. É a Lohane, Lolo, mais pros íntimos. Lolo. Gente, eu acho muito legal isso, porque falando sobre nomes, né, você acabou de falar Lolo para os mais íntimos. Essa lição ela também trouxe isso sobre intimidade, identidade, esse contato mais próximo. Quando você fez a pergunta, né, como a gente conhece, como cada um de nós conhecemos a Deus. Eu nasci dentro de um contexto religioso, dentro do lar adventista, e é claro que ao longo do tempo a gente vai tendo algumas experiências mais próximas com Deus. A história de Moisés traz isso de uma forma muito interessante. Moisés, ele teve o privilégio de ser cuidado pela própria mãe num contexto onde os meninos estavam sendo perseguidos. Então, ele conhecendo a cultura, muito provavelmente, a gente na verdade tem certeza que a mãe dele mostrou quem era Deus, o Deus do povo hebreu, o Deus do povo de Israel. E Moisés sabia disso, por isso ele se sentiu tão injustiçado quando viu o próprio povo sofrendo tanto, matou um egípcio e tirou férias por 40 anos. Se você está buscando ter férias, siga o exemplo de Moisés, que foi para o deserto. E depois desse período de férias, Deus ainda tem um plano para ele, mesmo ele tendo um momento de fracasso ali, né, com a morte do egípcio. Deus tinha um plano muito maior e chamou. E esse momento é o ápice, né, da história. Na verdade não é o ápice, mas é o início do ápice da história de Moisés. Então ele tem esse contato com Deus ali a partir do momento que ele vê a sarça ardendo em fogo, mas não se queima, e percebe que está em um terreno santo e tira as sandálias, que era uma cultura da época. E ainda hoje em algumas culturas se faz isso. Quando você chega em um lugar sagrado, você tira as suas sandálias. E a partir desse momento que ele começa a entender que ele está em um ambiente sagrado, ele começa a entender que a presença de Deus está ali. Mas quem é esse Deus que há tanto tempo ele já não entra em contato? E Deus se apresenta. É a primeira coisa que Deus faz ali, é se apresentar. Eu sou o Deus de Israel, o Deus de Jacó, de Isaac, de Abraão. E ali ele entende que é o Deus dele que está o chamando. E Moisés, quando percebe que está ali em contato com Deus, ele já sente muito medo. Mas ele percebe que ele precisa continuar ali. Deus tem um chamado para ele. E esse chamado foi insistente. Assim como a Carla, ela relutou muito em estar aqui. Moisés não só cancelou 1, 2, relutou 3, 4 vezes, 5 vezes. E ele deu desculpas de que não seria o melhor, não seria a pessoa mais indicada, não seria a pessoa mais capacitada ou com mais popularidade. Mas Deus ainda queria ele. Deus tinha uma missão para ele. E, enfim, Moisés começa agora a aceitar. E Deus dá ali alguns conselhos, algumas orientações de como ele deveria agir. Deus daria poder para ele se manifestar entre os egípcios para libertar o povo dele. Porque essa era a missão. Libertar o povo, os hebreus, dos egípcios. E é muito interessante que no meio do capítulo 3,
Deus, ele se apresenta de uma forma muito mais pessoal para Moisés. Depois de explicar ali o plano e de insistir com Moisés que ele era o chamado, que ele era convocado, na verdade, para fazer essa missão, não tinha nem escolha. Ele era convocado. Ele falou assim, olha, se você ainda tem dúvida, saiba que quando você estiver lá, quando eles perguntarem por mim, pode dizer que eu sou quem sou. Aí você dorme com essa, né? Porque aí você entender quem é, que ele é quem ele é. Então tá bom? A gente fica com essa daí. É isso mesmo. E aí, alguém quer comentar sobre segunda? Vamos. Eu anotei aqui. Fala aí, pode falar. E aí eu anotei aqui que mesmo quando tudo parece parado, Deus está trabalhando. Ele está ali, de certa forma, te moldando para aquela situação, para aquela proposta. Então, durante esses 40 anos, ele estava trabalhando, ele estava sendo trabalhado, estava sendo moldado. Deus estava ali pegando ele, estava deixando no jeito. E é isso. Pode falar, Jean. Não, eu ia comentar que é engraçado, depois a lição vai destrinchar mais isso. Mas o Moisés, a gente pensa assim, e aí depois a gente não faz a ação da idade de Moisés, né? O coitadinho já estava velho, né? Se for ver, depois a lição vai comentar um pouquinho sobre essa parte da idade, fala também. Da idade, né? Mas você pensa, 80 anos, o bichinho tava judiado, né? Se for ver. Mas mesmo assim, apesar das tentativas de desistir, ele ainda aceita chamado, mas daqui a pouco a gente vai descobrir. Mas assim, o interessante também da lição é que assim, você ser chamado para libertar o povo de um lugar onde você fez primeiramente uma justiça com suas próprias mãos, como também você, logo após de fazer essa justiça com as próprias mãos, você tentou fazer uma outra justiça através de duas pessoas que eram da mesma tribo sua ali, de israelitas, né, que estavam brigando, e eles te oprimiram e você fugiu do local e voltou depois de 40 anos falando que vai libertar o povo e eles vão acreditar. Vai dar tudo certo. E essa é a questão. Então assim, igual vocês ilustraram muito bem e falaram sobre a questão, né, a Carla citou muito sobre a questão da libertação, da preparação. E a preparação durou 40 anos, 80 anos, e a gente às vezes fica pensando assim, qual que será o meu momento? O seu momento pode ser com 10, com 11, com 12, com 20, 30, 60, 90. Eu costumo dizer também que é igual no esporte, né? Um esporte que eu estou envolvido, que é a corrida. E ontem eu estava passando ali pelo aplicativo e teve uma reportagem que me deixou meio surpreso, porque eu fiquei, cara, e as pessoas arrumam desculpa para tudo, né? E nessa reportagem, vou citar rápido aqui para vocês, e vai encaixar um pouco sobre a questão da lição. É uma pessoa que ela perdeu a sua mulher ali, e ele ficou uma pessoa muito reprimida, este homem. Eu não vou lembrar o nome dele agora. Eu sei que ele tinha 75 anos, e ele resolveu um dia correr, com 75 anos. E ele correu, gostou, e hoje ele tem 85 anos e já fez 12 maratonas. Caraca, olha só! E ele sentiu que o refúgio dele é a corrida. Então é uma questão assim, demorou tanto tempo para ele poder fazer um esporte como a corrida. E ele tirou ali que ali seria um momento bom para ele, para ajudar na situação que ele estava passando. Então é basicamente um chamado. Demorou? Demorou, mas o chamado vai chegar. E aí nós temos que ter que estar o quê? Preparados. E aí nós vamos entender agora na terça-feira, né? Aquela questão que a gente sempre fala, discutindo com Deus. Mas sempre... Fala aí, Carla, para nós. Bom, e quando ele chama, sua presença garante o resultado. Na terça-feira, vem falando sobre a discussão que Moisés teve com Deus. Ele chegou em um determinado momento e falou assim, e se eles não acreditarem em mim? Como o Jonas citou, aconteceu todo aquele episódio que ele matou o moço, então como que iria
como que isso ia acontecer, como que ele iria voltar lá e o pessoal iria acreditar nele. A preocupação dele era de certa forma válida. Afinal, porque acreditariam em uma afirmação tão espetacular, especialmente vinda de alguém que havia abandonado. Deus respondeu, equipando Moisés com milagre para convencer os líderes de Israel e de que ele realmente não havia se esquecido deles. Mesmo 40 anos depois, ele nunca deixou eles na mão e nem esqueceu deles também. Esses eventos eram impressionantes, era coisa assim, surreal, eram milagres absurdamente top. E aí, vem falando também, mas não era suficiente para convencer os egípcios. E aí Deus reconheceu que o povo ainda poderia não acreditar em Moisés de fato. E ele falou assim para Moisés, olha, se eles não acreditarem em você, você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma água do rio, e aí você vai jogar na terra. Essa água que você jogou na terra, ela vai virar sangue. Olha que impressionante, não só os outros 2 milagres que aconteceu ali, ele iria também fazer esse outro milagre. E aí Moisés estava começando a ficar sem alternativa, estava sem conseguir fugir ali daquele momento. Então ele falou, quem sabe eu vou ali para falar com eles. E aí ele fala mais uma coisa para Deus. Ele fala assim, o Senhor escolheu a pessoa errada. O Senhor quer um líder e todo mundo sabe que os líderes precisam ser bons oradores, ter um físico bom na cabeça dele, ter um físico bom, ter uma boa oratória e tudo mais. Mas aí Moisés acreditava que essa desculpa seria suficiente. Ele chegou para Deus e falou, não, Deus, eu não sou tão bom orador, eu também não tenho físico bom, tô com mais de 80 anos aqui, o que você vai querer de mim? O que esse povo vai fazer aí comigo? Como que eu vou ser um líder bom? E aí ele achou que essa desculpa ia ser suficiente e tal, e aí ele achava que estava tudo certo, e aí Deus fala assim, quem faz a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? E aí a história de Moisés também vem para nos lembrar que independente da sua deficiência, seja sua deficiência física, alguma coisa assim, você pode ser usado por Deus também. Você pode ter ali um ministério, você pode falar sobre Deus, levar a mensagem de Deus a qualquer pessoa. E aí, por fim, nessa tentativa, Moisés cedeu. Ele viu que não ia ter escapatória nenhuma, falou assim, não, eu aceito. Mas aí eu preciso de alguém para me ajudar. E aí, quem que ele chamou para ser o porta-voz dele? Escolheu Arão. E aí, como ele escolheu alguém, tudo mais, ele chegou, cedeu, e no fim das contas, ele foi lá no seu sogro e falou assim, olha, eu vou pro Egito e eu vou salvar aquele povo. E essa é a terça-feira. Depois ele ter meio que discutido com Deus, ele viu que aquilo seria a melhor opção e que ele não ia conseguir fugir desse propósito que Deus tinha feito para ele. Isso, que às vezes nossas falhas e inseguranças nos impedem de ser usado por Deus, mas aí quando ele nos escolhe, ele nos capacita. Então é isso, a terça-feira fala. Falar alguma coisa, Lolis? Eu acho muito interessante que
não existem pessoas erradas, existem missões diferentes. E em cada missão Deus capacita de uma maneira especial. Dentro da Igreja Adventista a gente tem muitos ministérios, ministérios para os jovens, ministérios para os idosos, ministério de comportagem. E para cada uma dessas missões Deus nos capacita de uma maneira diferente. E eu tenho uma colega de quarto que há muito tempo ela falava assim: mas como é que Deus vai me usar? Eu sou muito boca aberta, eu falo demais, eu não tenho vergonha de nada. Eu falei assim: amiga, você vai alcançar pessoas que eu talvez não conseguiria, porque a sua característica, ela é diferente da minha, e eu consigo conversar com pessoas que talvez passe despercebido por você, mas você consegue conversar com pessoas que eu não conseguiria, às vezes, chegar perto, por medo, por vergonha, alguma coisa. Então Deus, ele nos capacita quando ele nos chama para alguma missão. A gente só tem que estar disposto a aceitar como Moisés aceitou. Jean, alguma coisa? Não, eu ia comentar que às vezes a gente tem música igual Moisés, né? A gente vai, Deus, ele chama, mas nós fala: Senhor, eu não tô querendo não. E é igual a tirinha mesmo, às vezes é dia comum, que é dia que a gente nem espera, vem. Daqui eu vou. Vem a frase, não fala não. Isso, eu ia falar a frase, mas deixa, calma que a gente já vai entrar em quarta-feira, mas é sobre... Fica aí, vai embora não. Mas é sobre o que Deus chama a gente a fazer, né? Muitas das vezes a gente vai questionar, mas a gente tem que saber que assim como Deus falou para Moisés, quem vai à sua frente sou eu. Então você não tem que temer, né? A lição depois vai desenvolver um pouco mais sobre isso. Mas é entender que Deus, ele capacita, independentemente de como eu seja, das minhas deficiências, das minhas dificuldades, como a Carla falou, né? E é sobre confiar no poder dele, né? Muito bem. Queria deixar aqui também uma contribuição aqui de terça, quer dizer. Eu estou rindo porque essa frase eu tenho utilizado há algum tempo. Que é: podemos discutir com Deus, mas nós vamos sempre perder. Você pode tentar de todas as formas, todos os argumentos, todas as coisas que você quiser, mas você vai perder. Não tem jeito. Deus vai ouvir você, fica tranquilo. Ele é paciente, ele é calmo, ele não é igual nós, que ouvimos algumas palavras e sai explosivo às vezes. Ele vai te ouvir, e com 2 palavras ele vai acabar com você às vezes. Porque assim, é o conhecedor. E nós citamos muito sobre a questão de conhecer, acho que foi na lição passada, se não estiver enganado, sobre a questão do nosso coração. Nosso coração, ele é enganoso. Então não podemos falar, por exemplo, das meninas, sobre alguma coisa sobre elas. Eu não conheço o coração delas e eu conheço muito menos o meu. Mas Deus conhece o coração meu e o delas. Então Ele sabe a capacidade que nós temos, que até nós duvidamos. Então, essa parte de nós discutirmos com Deus é bom. Você tem que discutir, Ele te dá essa liberdade de você discutir com Ele. Ele mesmo nos convida, né? Ele mesmo nos convida, venha. Porque acontece, a gente tem às vezes os pensamentos de que uma oração é só para pedir e só para agradecer. E nós já citamos nas lições anteriores que a ideia e a proposta que Deus nos permite desde quando nós fomos gerados, né, criados, que nós temos a capacidade de podermos falar com Ele de todas as formas. Porque se nós o consideramos como o nosso melhor amigo ou o nosso pai, a gente tem que lidar como nós temos que ter que seguir isso. Porque quando você tem um melhor amigo, você faz o quê? Conversa. Você não fala assim: me dá isso, faz isso por mim e tal. Não, você vai conversar. Nossa, aconteceu isso no meu dia, isso. Então, às vezes você vai discutir com seu amigo também. E às vezes vocês vão resolver, às vezes não, vocês vão resolver, porque quem é amigo resolve. Não demora um pouquinho mais, mas resolve. Porque isso que eu quero dizer então, quero dizer que você tem que questionar e esperar em Deus, obviamente, né? Só que a lição, ela cita muito bem uma parte que às vezes não vai ser no tempo que a gente quer. Às vezes vai ser ter que esperar um pouquinho aí, amigão. 40 anos. Pode demorar uns 40 anos, mas você tem que esperar um pouquinho. Então, assim, nós estamos e batendo muito nessa questão da gente poder conversar com Deus, porque a gente já teve essa discussão.
nós já questionamos muito a Deus por alguma situação que aconteceu no nosso cotidiano, e a gente foi bem enfático nessa questão, e logo à frente Deus comprovou que Ele estava certo, que até diz aqui a lição, fala ainda, está grifado ainda, no fim das contas Deus estava certo, então você vai ter que assumir que Deus estava certo. E essa é a questão que às vezes bate na nossa cabeça, né? Assumir que nós estamos errados. E aí entra nessa outra questão de que Moisés, ele não estava querendo aceitar. Por quê? Porque ele não estava querendo assumir que ele teria que debater ali. Jonas passou por isso também, no seu ministério, quando ele foi convocado. Então é o básico. Você foi selecionado para ser um ministro. Não adianta você fugir, é você mesmo. É você mesmo. Eu sei que Deus quer. É você mesmo, não adianta. Então é bem interessante. Ele colocou ali na história de Êxodo Arão. E Arão é irmão de Moisés. Só que ele não sabia se o irmão tinha sobrevivido, né, depois de tanto tempo. Então ele foi para o Egito primeiro para ver os irmãos. E interessante é que Deus já estava conversando com Arão. Falou, você vai encontrar o seu irmão Moisés, que eu tenho um trabalho para você. Então, quer dizer, já estava conversando com um, já pensando no outro, já resolvendo a situação do Moisés aqui e já falando assim, não, é sua vez. Mas é muito interessante essa questão. E aí entra para a gente exemplificar mais, entra na parte da comportagem, entra na parte de você dar estudo bíblico, porque você precisa de alguém. Para dar estudo bíblico sozinho é difícil, mas quando você tem alguém com você às vezes tem uma pessoa que vai ser seu porta-voz, que vai te auxiliar ali, e você vai ser a pessoa que vai auxiliar a pessoa que está passando pelo estudo bíblico. E você fazendo a comportagem, você tem uma equipe. Sim. Que é onde você trabalha, você sai às ruas para fazer venda de exemplares de contextos bíblicos, contexto cristão. E você sempre tem uma dupla também. Então, é uma exemplificação. A libertação do povo tem a ver com a questão de uma dupla também. Sim. Que foi... Até quando Jesus deixou os discípulos começarem o ministério, também foram em duplas. Foram em duplas. Então, toda essa questão tem um contexto que vem acontecendo há muito tempo. Então, se hoje você tem uma dupla que te auxilia na questão do ministério, é porque já foi designado antes e nós só estamos dando continuidade no que dá certo. Fala aí, Jean, quarta-feira para nós. Beleza, entrando em quarta, a gente tem sempre o nosso momento de hipertexto e antes de entrar na palavra-chave, a gente tem a história do chamado de Moisés como a confirmação das palavras do grande evangelista Billy Graham, que diz assim, fiquem atentos, fiquem prontos, porque o de repente Deus acontece em dias normais, em dias comuns. E deve ser a nossa vida também. Às vezes chamar de Deus vai ser quando a gente menos espera, quando a gente fala assim, Senhor, não é agora. Como? Agora não dá. Mas é sobre isso, é sobre estar pronto, independente dos momentos que eu esteja. Então é sobre estar disposto a fazer o chamado de Deus, cumprir o chamado de Deus, independentemente do momento. E como eu tinha comentado, Moisés vai lá, mata o egípcio com 40 anos. E agora pastoreia mais 40 anos. E por isso que eu fico conformado. Moisés já tinha 80 anos. E é interessante que Deus usa isso na vida de Moisés para mostrar assim, não é sobre você. Não é sobre as suas forças. E muitas vezes Deus quer fazer isso com a gente também. Explicar pra gente que não é sobre o nosso potencial, não é sobre o que a gente pode fazer, mas é sobre quem Ele é, né? E é interessante que a gente tem que entender isso, porque muitas vezes Deus não consegue usar a gente pelo nosso egoísmo, pela nossa autossuficiência, de falar, não, eu posso, Senhor, deixa comigo que agora eu posso. E muitas vezes é sobre a entrega do nosso coração também. Às vezes a gente está ali e fala assim, Senhor, eu entrego tudo nas tuas mãos. Aí que no momento de tribulação, não, Senhor, peraí que eu preciso resolver isso, calma aí que eu não posso entregar tudo. E da mesma forma, Moisés, ele com uns 80 anos, Deus quis mostrar para falar assim, Moisés, não é sobre você. É sobre quem eu sou. E por isso que Deus ali, quando ele vai falar sobre as capacidades de Moisés, ele fala assim, não é sobre você, eu sou.
eu sou o que sou. E aí eu queria saber das nossas convidadas e do Jonas, o que vem para vocês à mente quando ouve a palavra de repente? É difícil. Pode ir lá, convidadas. Primeira coisa que veio na minha cabeça é o de repente tudo muda. Na nossa vida é assim, do nada você tá fazendo uma coisa e aí, às vezes não é o plano de Deus e aí acontece uma coisa assim, totalmente diferente, sua vida assim, vira de cabeça para baixo. Então, de repente tudo muda. Eu acho que acontecimento inesperado. Tinha uma coisa, já estava acontecendo alguma coisa, só que acontece uma coisa que era inesperada. É inesperado às vezes que Deus acha uma brecha, né, pra nos cutucar. Isso aí, a Lolo falou o meu, tá? Os dois. Perdão. Tô brincando. Mas é isso mesmo. Eu pensei também em relação a essa questão do de repente, do acontecimento inesperado. E eu lembrei do que você estava comentando, só pra gente exemplificar também. E você que não assistiu a lição 2, assista a lição 2, que vai ser um complemento, que é da história de Moisés. Que acontece que ele foi chamado já inicialmente, só que acontece o que nós fazemos errado. Nós somos chamados para fazer o trabalho, só que nós colocamos o nosso eu para fazer o trabalho. E aí foi o que aconteceu no período lá, onde Moisés ele matou primeiro aquela pessoa, porque ele queria demonstrar para o povo que ele estava com o povo, através de estar defendendo ali o israelita do egípcio. Sendo que ele poderia utilizar, nós falamos até na lição anterior, sendo que ele poderia utilizar o seu porta-voz, porque ele era o quê? Considerado quase um rei lá, né? Porque ele estava ele era um dos príncipes ali da... morreu o faraó, ele que entrava ali na... Então, e ele poderia falar o quê para o egípcio? Pare imediatamente. Exatamente. O egípcio teria parado imediatamente, não teria chicoteado mais o israelita. Então ele fez de uma forma dele, né? Vou colocar aqui para mim se tornar grande. Só que jeitinho, né? Não é o nosso jeitinho, para resolver mais rápido o nosso tempo. Isso. Só o jeitinho brasileiro. Só que o jeitinho deu errado. Por quê? Quando houve um contrito entre os israelitas próprios, ele foi tentar intervir e os israelitas falaram para ele: você vai fazer a mesma coisa que você fez com o egípcio? Então não adiantou ele esconder. E aí foi quando ele fugiu e onde teve um trabalho, uma preparação entre 40 anos. Então, acredito, até na questão que o Jean comentou, que a preparação demorou bastante, né? 40 anos preparando. Mas eu acredito que entra na parte também dele estar ali cuidando das ovelhas, né? Porque ele estava cuidando pro sogro ali das ovelhas. E o contexto das ovelhas me fez lembrar sobre a questão de Salmos 23, que é o Senhor meu pastor e nada me faltará. Então eu acredito que quando ele começou a cuidar das ovelhas, que eram mansas ali, acredito eu, mas ele começou a cuidar de uma forma diferente. Então ele houve um entendimento de como que ele deveria cuidar do povo. Então na hora que chegou o chamado, que é o de repente, que nós comentamos aqui, houve um acontecimento inesperado. E também houve uma mudança que foi meio caótica, né? Teve que sair de onde ele estava, de Midian e ir para o Egito ali. Então, só para contextualizar aí. Não, e interessante que esses 40 anos, querendo ou não, ele desaprendeu o que ele tinha aprendido. Então no Egito ali ele tinha aprendido que é pela força, é pela capacidade humana. Nesses outros 40 anos, Moisés falou assim: eu não sou nada ali, ó, minhas ovelhinhas, eu vou conduzir elas só. E realmente Deus ele foi lapidando o caráter de Moisés, querendo ou não, né? Falando assim, ó, conduz assim, desse jeito, com mansidão, paciência, e não com a força que muitas das vezes a gente quer lidar, né? Isso aí, agora vamos para quinta-feira com as meninas. Podem começar aí, quem quiser falar primeiro. Ok. Eu acho muito interessante que, bom, a lição toda tá falando sobre Moisés em várias partes. E na primeira lição, né, fala sobre como Moisés, ele era um primeiro Messias. Ele era uma representação de Jesus. A lição de quinta, ela reforça isso, de que assim como Moisés, ele, pelo poder de Deus, fez muitos milagres,
Jesus também fazia muitos milagres. E milagres assim, com pessoa com fé, com pessoa não tendo muita fé, com a pessoa distante, com a pessoa presente. Às vezes a pessoa só estava passando, Jesus, um milagre. E a gente não entende muito bem por que tantos milagres, e às vezes por que não alguns milagres. Por que algumas coisas acontecem ou não acontecem na nossa vida. Mas a missão de Deus, a missão, na verdade, de Jesus, aqui na Terra, foi representar ao seu Pai, ao Deus, né? Então, Moisés, ele também tinha esse objetivo, representar o Deus que ele tinha enviado ele. E através desses milagres, Jesus fazia isso. Ele mostrava quem era o Pai. E certa vez eu estava com um pastor e aí eu falei assim, nossa, parece que Jesus ele fica se escondendo, né? Se você olha assim, se você lê o Evangelho, ele não fala assim, nossa, eu sou Deus, galera, vamos lá. Parece que fica o tempo inteiro, não, tá subentendido. Mas ele falou assim, mas Jesus falou que ele era Deus. Eu falei, onde? Aí ele mostrou a passagem e agora reforçou, né? Lá em João capítulo 8, verso 51, ele fala claramente que ele é Deus. Ele fala assim, Jesus respondeu, em verdade lhes digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Uma referência direta ao verso que a gente leu de Êxodo. Eu falei, gente, olha só, Jesus falou que era ele. Ainda tem gente que, né, tem essa dúvida da divindade de Jesus. Mas eu achei esses dois pontos muito interessantes. Como Moisés, ele representa a pessoa de Cristo, esse intermediador. E como Jesus, ele representa o caráter de Deus como seu filho, então sendo submisso à sua vontade, ao que Deus queria que ele fizesse. E naquele momento ele queria operar milagres, ele queria mostrar a divindade dele. Era mais ou menos isso que eu ia falar. Então, é mais ou menos isso mesmo. Quem é ele, né? Ele fala sempre, existem algumas passagens da Bíblia que falam, eu sou. Então, toda vez que aparece eu sou, é que realmente ele é. Ele que opera tudo, ele que realiza todos os milagres, né, na nossa vida. Sim. É interessante também que tem um momento em que ele está falando com os discípulos, né? Isso. E aí ele pergunta assim, o que os outros estão falando que eu sou? Aí, uns falam que é profeta, outros falam que é Elias, outros falam que não sei o quê. E aí Jesus indaga os próprios discípulos, né? E vocês? Quem vocês acham que eu sou? E aí Pedro, iluminado naquele momento, fala, o Senhor é o Filho de Deus. E depois tem aquela clássica conversa, né? Tu és Pedro, e sob esta pedra fundarei a minha igreja. Esta pedra, Cristo era a pedra fundamental, ou seja, a crença de que Cristo é Deus, na verdade, o fundamento da igreja. A igreja ia começar a partir daí, com essa compreensão. Assim como os hebreus saíram do Egito com a compreensão que era Deus libertando eles, a sua igreja ia se iniciar sobre esse fundamento, de que Cristo era Deus. Ele era 100% homem, 100% Deus, e ele era o nosso intermediador, assim como Moisés foi. Alguma coisa, Jean? Dá pra falar? Todos os momentos a gente vê Deus reforçando eu sou, né? E é a característica clara, né, da divindade de Deus, como a Lulu e a Carla comentou, que muitas das vezes na nossa vida a gente sabe quem é Deus, a capacidade de Deus que está além da nossa compreensão, mas mesmo assim parece que a gente não entende, a gente entende e não entende, né? Porque ao mesmo tempo que a gente fala, não, Ele é o Senhor da minha vida, Ele é quem me guia, ao mesmo tempo eu não consigo confiar muitas vezes no meu coração, não consigo confiar nos planos dele, e da mesma forma Moisés, da mesma forma a gente, e entender que quem é Jesus pra gente? Quem é Deus pra gente? Realmente Deus é o que a Bíblia fala pra gente? Eu sou nossa vida? São reflexões que muitas das vezes a gente fala assim, é coisa básica, eu já sei o que é isso. Mas a gente não vai ao pé da letra e reflete, quem é Deus pra mim? O que Ele tem feito diferente na minha vida? O que Ele tem mudado na minha vida? Quem realmente Ele é na minha vida? Né? E é a pergunta que muitas vezes a gente tem que fazer pra gente mesmo. Quem está sendo Jesus pra gente, né? Quem tá sendo Ele pra mim, né? E é isso, de quinta... E é que assim, né? Quinta-feira também nos fala sobre a questão, por que tantos milagres, né? Que ele estava fazendo. Mas nós não entramos num contexto também de quantas pessoas o questionavam por ele ser.
quem ele realmente era. Por isso que as pessoas o confundiam com Elias, com profetas, e sempre havia aquela pergunta: quem é você realmente? E Deus demonstrava de uma forma que era daquele cotidiano, que era através dos milagres, através dos testemunhos e através do amor que ele demonstrava para aquelas pessoas. Então a forma de assinatura, né, de um autor, vamos colocar assim, era através da sua arte. A sua arte era curar as pessoas, era ajudar aquelas pessoas, mesmo sabendo que a maioria daquelas pessoas poderiam voltar à vida pecaminosa e se tornar do jeito que elas estavam antes, mesmo depois de ter acontecido. Então o questionamento era, né, de Moisés ali também, ele poderia demonstrar para aquele povo, né, que realmente Deus queria que o povo teria sido liberto, mas que haveria mesmo assim pessoas que não iriam acreditar, como isso acontecia quando Jesus, no ministério de Jesus. E João, Evangelho de João, que a Lolo citou, o capítulo 8, versículo 51, isso que você citou, né? É bem interessante porque a lição dos jovens, nós falamos sobre João, e foi uma questão muito legal, porque houve uma demonstração muito grande de como era o ministério de Jesus e como que ele conduzia esse ministério e como que ele foi provando, e a sua assinatura ali, de que ele fazia parte da divindade. Então isso é bem interessante também na parte quinta, que eu queria citar aqui. Mais alguém quer falar alguma coisa? Senão nós vamos para sexta. Vamos lá então. Então vamos para sexta. Nós estamos na nossa última parte da lição. Então aqui eu vou comentar alguma coisa, depois vocês dão as considerações finais de vocês. Mas a lição de sexta tem como título segurança. E aí eu deixo uma pergunta aí no ar para vocês, depois se todo mundo quiserem comentar. Segurança. Vocês já se sentiram seguro alguma vez? Vocês já sentiram a vontade de ter alguém para ter segurança? Você já foi para algum lugar onde você estava inseguro, só que quando você chegou num certo lugar, você falou: aqui eu tenho certeza que eu estou seguro? Então são perguntas que nós devemos colocar, porque Moisés ele estava inseguro, e ao mesmo tempo Jesus, ali Deus no caso, estava demonstrando para ele toda a segurança que ele deveria. E no contexto de Êxodo, se você ler o 3 e o 4, você vai ver ali que Deus demonstrou de que forma. Ele estava usando um cetro, né? É cetro? Acho que é cetro mesmo. Ou um cajado, né? E falou para ele: joga no chão, virou uma serpente. Pega pela cauda, voltou a ser o que era. Esse era o primeiro milagre, né, que iria acontecer. Depois ele utilizou todas a diretriz do rio lá, de você tirar a água do rio, jogar e virar sangue. Aí a gente entra no primeiro milagre que Jesus fez, que foi no casamento, que foi transformar a água em vinho. Então ali já era uma outra demonstração, e ele estava comprovando para Moisés também que ele era Deus. Então, obviamente que nós não podemos deixar de falar da sarça ardente que não queimava, né? Exatamente. Era um fogo que não queimava, não se consumia e continuava ali só aceso. Então já era uma outra comprovação. Então, para ter segurança, ali Moisés, ele esperou que Jesus ter que mostrar tudo, né? E às vezes nós pensamos que deveríamos esperar por isso, para nós termos segurança. Só que nós sabemos que, da mesma forma que ele designou os 12 discípulos com capacidades diferentes, na questão de você ser, como é que fala? Se sentir incapaz, né? Você sentir incapaz, e também pelo fato de você também ter temperamentos diferentes um do outro, discordâncias um do outro, tanto que na ceia, né, um queria ser mais que o outro, e Deus é aquela questão, né, espera todo mundo falar, para depois ele vir dar uma marretada para arrematar, aí todo mundo fica, é verdade, né, Deus, então é assim. Então, muito interessante, por quê? Porque ele escolheu 12 discípulos, porque ele precisava de ajuda também. Então, como que foi? Ele pediu a ajuda do pai: preciso de auxílio. Então, você vai
No outro dia você vai selecionar 12 discípulos. E por que ele conseguiu tão fácil 12 discípulos? Porque foi fácil. Foi larga tudo e siga-me. Farei vocês pescadores de homens. Como que você acredita numa pessoa fácil assim? Então houve o quê? Uma demonstração da obra de arte, que é o ministério que nós temos que designar. E ali Moisés ele foi designado para salvar o povo. E hoje nós somos designados para salvar o povo. E nos salvarmos também. Não pode esquecer de nós. Gente, por favor, não salva. Se não tiver salvo. Salva todo mundo, mas não salva você. Então, assim, o que é interessante mas é claramente que quando nós estamos salvando alguém, nós estamos salvando a nós também, porque aprendemos. Que é igual um professor, quando ensina, ele aprende às vezes até mais do que a pessoa que tá aprendendo ali. Então, o que acontece? A lição deixa muito clara a humildade que ele deveria ter, e foi demonstrada. E interessante que ele demonstrou no início do ministério, vamos colocar assim, de Moisés, ele demonstrou que ele era o quê? Forte. E durante os anos passou, ele se demonstrou fraco. E quando a gente nos demonstra fraco, a oportunidade de Deus agir é maior do que quando a gente se considera forte. É porque aí não tem... Porque a gente coloca como sim, eu sou bom, né? Não tem entrada para Deus. Porque, tipo assim, você não sente dependência. É a mesma coisa, se eu não entendo que eu sou pecador, não tem o porquê de eu aceitar o sacrifício de Cristo. A mesma coisa acontece com a minha força. Se eu falo, não, eu sou forte, eu consigo, para que eu vou depender de Deus? Para que eu vou precisar dele, né? Não tem necessidade de eu buscar a ele, né? Eu já tenho tudo, já tenho fama, já tenho dinheiro. Para que eu vou querer Deus na minha vida? E isso é uma coisa que pega muita gente, viu? Pega porque a gente acaba esquecendo da origem e quem nos deu todas as coisas. Então, muito interessante, não me recordo quem que estava aqui na banca, nós estávamos gravando também, e disse assim, foi a Mônica, a esposa do Tiago. Ela falou assim, eu não acredito em coincidência, eu acredito que Deus fez alguma coisa. Porque como ela citou como é que fala da questão do advogado, como que é? Que vai mandar para o juiz? Fala aí. Uma intimação. Não é intimação, é um processo. Ela estava com um processo que 99% não iria dar certo. Mas o processo deu certo. Aí ela falou... Explica isso, juiz. Explica isso. Aí como é que o processo deu certo? 99% para dar errado e 1% deu certo. É a mesma probabilidade que às vezes eu posso me considerar perante a humanidade sobre falar um projeto, sobre falar sobre Deus, e esse 1% se tornar a grande mudança na vida das outras pessoas. Então, é aquela questão, fé, nós temos, se nós tivéssemos igual um grão de mostarda, que é bem pequeno, nós conseguiríamos mover montanhas. E às vezes nem esse grãozinho a gente quer ter fé, né? Então, a lição deixa bem claro sobre isso. Nós temos que sempre estar revelando o eu sou. Porque Jesus ele demonstrou que ele era o bom pastor, ele demonstrou que ele era o caminho, a verdade e a vida, ele demonstrou que ele pode salvar cada um de nós, porque ele morreu na cruz por cada um de nós, e ele demonstrou um amor incomparável que nós não conseguimos demonstrar para ninguém. É muito difícil a gente querer demonstrar amor e falar assim, eu amo aquela pessoa de uma forma tão grande, mas a gente não sabe, porque o amor de Deus a gente não consegue nem explicar, e quando a gente não consegue explicar porque é muito grande, e a gente não consegue nem falar como que é o começo e nem como que é o final. Então Deus é dessa forma, a gente não sabe nem o começo e nem o fim dele, mas nós sabemos que ele está presente, que ele está em todos os lugares e ele está trabalhando. E hoje ele está aqui falando pelo Jonas, pela capacidade que o Jonas tem hoje. Não sei. Meio complicado. É assim que Deus usa, quando a pessoa entende que e é o propósito. Então Deus colocou um propósito para mim, tentar falar. Difícil, hein, gente? Falar é difícil. Treme, soa. Na primeira apresentação soava mais que falava. Mas tudo é questão de quê? Deus trabalhando. Então, assim, ele se manifesta. E nós temos que estar preparados.
Da mesma forma que ele pode, da mesma forma que ele apareceu para o profeta, acho que é Isaías. Ele apareceu para o profeta Isaías, ele pode aparecer para nós, mas ele não precisa aparecer de uma forma que ele é Deus da parte humana. Ele pode aparecer através de uma pessoa, de uma criança, de uma oportunidade, de uma outra oportunidade, de uma chance que você pode ter em estar falando sobre Deus. E eu citei isso na lição anterior, que era contar quantas pessoas você conversa em um dia. Aí você, dessas tantas pessoas que você conversa no dia, para quantas você falou sobre Jesus? Então, reflitam sobre isso. Esse tem sido como se fala, a minha frase dessa lição, que me pegou bastante também. Eu confesso que isso fez eu pensar bastante. E eu posso falar para vocês, as oportunidades aparecem em qualquer lugar. Você pode estar no lugar mais barulhento da face da terra, vai aparecer oportunidade para você e você tem que falar. Não é discutir, é você falar. E às vezes até com um gesto também que você faz para uma outra pessoa, ser exemplo para uma outra pessoa, você também está passando uma mensagem. Às vezes você não tem, você não consegue falar tanto, mas com um gesto simples você consegue mudar totalmente o pensamento de uma outra pessoa. Isso mesmo. Então essa é a minha contribuição por sexta, gente, finalizando aqui a parte de sexta. Quero deixar aí que vocês falem mais sobre a contribuição de vocês. Vamos deixar as meninas falar primeiro, né, Gera? Você olhou com a minha cara aqui. Vai, deixa as meninas falar primeiro. Eu achei muito interessante tudo isso que você disse. Eu acho que foi isso que eu refleti também. E principalmente eu gostaria muito de ler essa parte. É o 4º parágrafo que está marcado na lição. Que fala assim: por meio de sua humanidade, Cristo estava em contato com os seres humanos. Por sua divindade, ele se firma no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos exemplo de obediência. Como filho de Deus, dá-nos poder para obedecer. Então, até para obedecer, nós precisamos de poder. E Cristo é o suficiente na nossa vida. Ele é tudo, Ele é o suficiente, Ele é o nosso maior exemplo. Muito bem. Carlinha? Bom, toda essa lição deixou muito explícito o quão humilde devemos ser para estar mais próximo de Deus. Então, quando você reconhece a sua insegurança, quando você fala, nossa, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Mas mesmo assim você vai. Quando você fala, nossa, eu acho que eu não consigo. Mas assim, eu não consigo, mas eu vou lá tentar. Você tentar, aquele tentar que você faz em alguma coisa já é o suficiente. Você pede orientação a Deus, claro, mas você sabe que você vai conseguir. Se Ele te chamou para alguma coisa, para algum ministério na igreja, para alguma missão, Ele vai te capacitar, Ele vai fazer você fazer aquilo com muita excelência. Se você não sabe, você vai aprender. Nem que seja na marra, mas você aprende. Muito bem, Jean. Minha última contribuição é esse trecho de Patriarcas e Profetas que diz: quando alguém sente as próprias forças, isso já é um indício dessa pessoa reconhecer. Quando alguém sente as próprias fraquezas, isso já é um indício de que essa pessoa reconhece a importância da obra a ela designada e de que terá em Deus o seu conselheiro e a sua força. Por meio da sua humanidade, Cristo esteve em contato com os seres humanos. Por sua divindade, ele se afirma no trono de Deus. Como filho do homem, deu-nos o exemplo de obediência. Como filhos de Deus, pode nos dar poder para obedecer. Então, é estar à disposição, né? Entender que a gente não pode, não é por nós, mas é Ele que fará através de nós. Muito bem, quero pedir para a Lolo para ela orar para a gente poder finalizar. Então, vamos lá, oremos. Querido Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos deu a oportunidade de, com a história de Moisés, aprender muito sobre dependência. Precisamos depender de Ti. Isso não é uma coisa fácil, a gente não nasce sabendo. A gente precisa de poder até para conseguir obedecer, e esse poder vem do Senhor.
Pai, então, nos ajude nisso, nos ajude a compreender que nós precisamos depender, que nós precisamos obedecer ao seu chamado, às suas ordens, porque elas são as melhores para a nossa vida. Nos ajude a enxergar as oportunidades de fazer a tua vontade, seja em meio às pessoas, em lugares que às vezes a gente nem imagina que a gente poderia estar agindo, mas o Senhor precisa da gente ali. E continue transformando o nosso coração. Demorou 40 anos para Moisés perceber que algo precisava mudar na vida dele. Pai, talvez a gente não tenha tanto tempo, mas nos ajude a perceber hoje o que o Senhor quer que a gente mude na nossa vida. Tudo isso, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. 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 Se você ficou aí até o final, já clica no sininho, já curte aí, compartilha com os amigos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você receber a notificação de cada post que nós estivermos fazendo. Então, você tem uma meta de pelo menos aí compartilhar para 2 pessoas. 2 pessoas já vai fazer uma grande diferença. E se você está ansioso para a próxima lição, nós também estamos, porque a lição da próxima semana terá o título como Confronto com Faraó. Então nós iremos estar dando continuidade na história de Moisés e nós vamos explanar, nós vamos detalhar sobre esse confronto com o Faraó. Então, se você gostou da nossa lição, já curte aí e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Cadê o mouse, tio? Nossa.